Um outro assunto polêmico, né? E agora eu vou introduzir esse assunto historicamente, né? Lá no início dos anos 2000, quando a gente estava desenvolvendo um projeto, na época era um projeto dos primeiros no Brasil de desenvolver um sistema de gestão em larga escala em PHP, com Postgres, né? Ou seja, tecnologias open source. Então ainda existia um preconceito e a gente tomou algumas decisões na época de escrever a aplicação ao máximo tentar fazer ela independente do banco, porque na época a gente não sabia se o Postgres ia aguentar o tranco. De fato, ele aguentou e com sobras, né? Mas se tinha o receio de, pô, daqui a pouco o Postgres não aguenta, a gente vai para um banco de dados proprietário, o que não se provou necessário. Mas se a aplicação de negócio, né, do core business usasse muitos recursos específicos do banco, por exemplo, consultas, coisas assim, a gente teria bastante dificuldades em fazer essa migração. Então, na época, a gente tentou não usar ao máximo que possível a lógica do banco de dados, né? Salvo, acho que, exceções como rotinas, por exemplo, uma rotina de cálculo de folha de pagamento, que é algo mais pesado, coisas assim. Aí se recorreu ao banco, mas coisas mais pontuais. Esse medo, né, de o banco não dar conta praticamente caiu por terra porque, pô, o Postgres teve uma evolução absurda, então hoje não é um problema tu casar com o banco e ficar com ele por décadas, porque ele vai te atender, vai evoluir. Mas qual é a tua opinião em relação a essa questão de lógica, né? Lógica, residir onde? Mais na aplicação, mais no banco, só na aplicação, nada do banco, né? Qual é a tua visão a respeito disso? Também depende. Vai funcionar a tua aplicação se tu colocar as regras no banco, no caso do Postgres, escrever toda a tua lógica de negócio em procedures, funções e tudo mais, vai funcionar. O que tem que entender é que aí, se tu quiser escalar isso horizontalmente, complica um pouco, porque escalar um banco relacional é um pouco complicado. Por quê? Se tu tem uma aplicação, a tua lógica de negócio está na camada de aplicação, e geralmente a aplicação o que é? É um serviço stateless. Facilmente tu consegue colocar outra máquina e outra máquina e outra máquina para atender requisições, por exemplo. Então tu consegue distribuir processamento mais facilmente. E tu concentrando isso tudo dentro do banco de dados, tu vai concentrar todo o processamento no servidor de banco de dados. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom porque, historicamente, a gente sabe que o servidor do banco de dados, quando eu compro meu parque de máquinas, o servidor do banco de dados é o melhor, né, o melhor hardware que eu comprei, que o budget para eu comprar o servidor para a banca, todo mundo sabe que o banco precisa, porque I/O, CPU, então pode ser uma vantagem eu colocar regra lá, porque lá vai estar o maior poder de processamento, né? Então isso pode ter essa restrição. Outra questão é que tu tendo regras dentro do banco, fora do banco a tua aplicação acaba virando uma casca. Uma casca só um rasa, client, um thin client. Então tu pode ter diversas aplicações escritas, aplicações escritas em até linguagens mudar diferentes. as cascas mais facilmente. Mudar as né? cascas facilmente. E aí tudo é trade-off, né, Pablo? Tudo é trade-off. É um cobertor curto, né? É um cobertor curto. Então, fazer deploy em produção, versionar a lógica, aí tem que ter todo um cuidado. E dentro do versionar banco tem que fazer... API, por exemplo, né? Dentro do banco tem que fazer a mesma coisa. Então, né? Tu tem que versionar o que tu está colocando dentro do banco, porque tu está colocando código de lógica. Isso. Tem que fazer rollback. Né? Felizmente o Postgres tem esse sistema de extensões, que a tua lógica de negócio pode ser uma extensão. Mesmo que seja em SQL, PL, PGSQL, tu pode criar uma extensão e dar lá um create extension e dar um alter extension update que ele vai fazer. Tu pode fazer os teus migrations, update, downgrade, tudo em SQL dentro de uma extensão, né? Sem problema nenhum. Vou dizer que tu tem que fazer isso para todos os problemas? Não. Vai ter casos de negócio que não tem como tu distribuir, que tu está desenvolvendo um microserviço lá que faz uma coisa muito específica, e que tu comunica através de outro serviço. Por que tu vai botar lógica no banco? Não tem por que tu colocar lógica no banco. Né? Mas, por exemplo, tem coisas que eu recomendo mais usar a lógica no banco quando são coisas que são inerentes à camada de banco. Por exemplo, eu quero fazer auditoria dos meus dados.
Então, eu quero saber quem que atualizou um registro, quem que alterou o registro, quem que alterou o registro, quem que removeu o registro, É quem que inerente aos inseriu. metadados, né? Isso pode ser feito lá no banco lá e faz muito sentido. Não tem por que trazer para a aplicação, fazer um log, não sei o quê, e guardar que foi feito uma transação lá, XY. Não, tu pode fazer lá na camada de dados. Lá. Aí cada tabela lá pode ter, seja usando trigger, ou seja usando até os mecanismos de logical decoding, eu implementar isso aí, lá do lado do banco. Né? Então, são coisas que tem todo o aparato, todo o ferramental ali para ser desenvolvido. E, cara, eu já vi muitas aplicações com toda a lógica de negócio dentro do banco de dados. E tem grandes aplicações de mercado aí que a gente conhece que tem muita lógica dentro do banco de dados. RPs de grande porte. O argumento que normalmente eu ouço do gestor, do empresário que começou com uma aplicação com lógica no banco bom, eu posso ter no meu cliente uma personalização de lógica, porque ele mexe numa procedure do banco e naquele cliente é diferente do outro. Mas, claro, a gente sabe que tem como fazer isso na aplicação também, né? Porque, bom, a gente pode ter parametrização, configuração, né? A aplicação precisa ter pode ter um painel de controle que tu flaga alguns comportamentos, né? Ela segue um ou outro comportamento. Que esse é o ideal, né? Não ter isso tão diferenciado no banco de dados, né? Eu até acho muito difícil de gerenciar isso, né? Não é simples, mas aí volta a questão da extensibilidade, né? Tu quer que a tua aplicação seja extensível, então tu tem que tornar ela extensível. O como tu vai fazer isso? Pode fazer pelo banco? Pode. Quem falou com procedures? Pode. Mas tu tem que fazer isso de alguma forma. E geralmente o que eu vejo é de que, cara, isso tu faz na camada de aplicação a extensibilidade, e daqui a pouco até pode ter alguns pontos no banco que pode te ajudar, mas a tua aplicação vai ter que entender que, a partir daqui eu vou executar um código customizado. Aqui eu não vou executar um código customizado. Sim. Né? É que o como na procedure, uma função é tentador, né? Porque é muito fácil, né? Tu vai lá no banco, Redeclara aplica, declara. E aí, ponto, tá em produção. E aí, tu tá usando uma ferramenta para resolver, na verdade, tu tá usando a lógica no banco lá, por causa que tu tem outro problema. Pô, para fazer o deploy, porque se eu escrevi, no caso, tu usa PHP, eu escrevi uma aplicação em PHP, eu vou fazer o deploy disso, da nova função, a extensão, né, do meu RP, que eu vou botar um relatório a funcionar. E eu fiz o relatório, eu escrevi PHP, eu tenho que fazer um deploy em produção. Isso significa que eu tenho que ir lá no servidor da aplicação, né, pegar o pacote, o artefato, colocar lá dentro. Lá. E no banco é muito fácil, porque tu já está com a conexão no banco, conecta, vai lá, dá um create, or replace. É tentador, né? É extremamente tentador. Extremamente tentador. Eu sempre que possível, como a gente usa o framework e o framework cuida da parte da persistência básica, né? CRUD, insert, update, delete, operações com group by, sum. Então, a gente escreve de uma forma declarativa orientada a objetos e o framework traduz no SQL por baixo dos panos, cuidando de, quando é alteração de dados, de usar prepared statements, né? Na questão para evitar o SQL injection. Eu tento sempre escrever de uma forma usando a camada de ORM, que ela traduz para SQL nativo, ela cuida disso para mim. E as pessoas dizem, mas quando eu vou fazer um relatório, o relatório é muito pesado, né? Aí eu digo, bom, relatório, ele é um contexto diferente da aplicação. Eu digo, bom, para relatório a gente pode ter uma plataforma de BI e relatórios e lá dentro você coloca o seu SQL com os seus joins malucos, podendo usar instruções específicas do banco, porque não está dentro do core business, né? É importante, é muito importante, mas não está dentro do teu core business do fluxo, né? Do core domain da aplicação. Relatório, para mim, é um contexto, é um bounded context que a DD preconiza, né? É um contexto limitado separado. Lá dentro você vai usar uma plataforma específica, você pode usar comandos específicos, usar o recurso do banco. Né? Agora, quando eu estou falando de aplicação, estou falando do core, né? Do core business. Ali eu sempre tento fazer usando os recursos do banco, mas eu com o bom senso de que, como tu falaste, né? Às vezes existem rotinas pesadas que às vezes não fazem sentido você trazer para a aplicação, pegar outro dado do banco, trazer para a aplicação, fazer muitos vai e vens. Né? Muito round trip com o banco. Exato. Daí, nesse caso, chama um método banco e ele já trabalha, está no mesmo nível dos dados, é mais rápido, né? Mas usa quando eu acho assim, usa quando necessário, né? Quando realmente se faz que algo exija isso, né? Não fazer isso como default, eu diria, né? Hoje em dia, pelo menos. De novo, né? Bom senso, né? É que nem a questão dos arquivos no banco.
Tem que entender que problemas tu resolve e que problemas tu cria. Né? Porque todo problema que a gente resolve, de alguma forma, a gente acaba criando um outro problema. Sim. Indiretamente ou diretamente. E muitos dos problemas são das pessoas não colocarem os prós e os contras na balança da forma adequada, né? Achar que é tudo pró ou que é tudo contra, né? Toda escolha tem um lado bom e um lado ruim, né? Por isso que é extremamente importante entender quais são as restrições e limitações de cada solução. Porque não adianta eu olhar só a parte boa, né? Se eu olhar a parte boa, é óbvio que eu vou adotar aquela solução. Eu tenho que olhar a parte ruim de adotar uma solução. Qual é que é a parte ruim de eu colocar o código dentro do banco? Qual é que é a parte ruim de eu não colocar o código dentro do banco? Qual é que é a parte ruim de eu armazenar arquivo dentro do banco? Tem que olhar o que sabe? Quais sempre são tem a parte ruim. Sim, sempre tem. Para tudo. E não seguir aqueles, entre aspas, guru de YouTube que dizem, não, banco de dados sempre usa esse. Arquivo no banco sempre faz assim. Lógico, sempre faz assim. É como se fosse um atalho, né? Eu vou usar a opinião lá do Papa, do guru, que diz sempre faz assim, que sempre vai dar certo. E eu nem vou estudar o porquê de fazer de um jeito. Acho que muitos erros estão nisso, né? De querer atalhar demais. Se o cara disse para mim que essa solução, eu vou seguir cegamente. Acho que muitos erros estão nisso também, né? Uhum. E muitos erros também estão em querer aplicar uma tecnologia ou solução porque eu vi um blog de um grande player lá, os caras estão fazendo isso, Netflix está fazendo isso. Vou copiar e colar só a arquitetura da solução, né? Mano, a decisão, né? Começa pelo princípio assim, ó, olha o problema que os caras estavam resolvendo para publicar aquilo. Eu sou um Netflix, eu sou um Facebook da vida. Tu precisa da ciência de foguete? Preciso daquilo lá? Provavelmente não. A menos que esteja trabalhando numa empresa similar. Mas se não está trabalhando numa empresa similar, provavelmente aquela solução não é para adicionando complexidade de forma desnecessária. Fazendo over-engineering. E que tá adicionando débito técnico para dentro do teu contexto. Aí tu não está resolvendo o problema, tu está criando problema. Não tem nenhuma equipe de tamanho suficiente para gerir aquilo ali. Aquela bomba que tu está botando para dentro. Eu sei que a gente, como engenheiro, é tentador, eu quero fazer uns negócios legais, quero brincar. Só que a gente também, como profissional, tem que ser muito responsável. Porque cada coisa que a gente coloca em produção, que a gente altera, seja em aplicação e tal, tem todo um impacto, tem um impacto financeiro no negócio, seja dos nossos clientes ou da empresa que eu estou trabalhando. Então, a gente tem que ser muito responsável. E ser responsável é avaliar bem, principalmente os contras de adotar uma solução. Porque é óbvio que a gente vai olhar para uma solução por causa dos prós. Eu vou olhar para o Postgres, porque o Postgres é bom relacionado mas ele se encaixa naquilo que o negócio precisa? Eu sei que se encaixa na maioria dos contextos dos negócios hoje em dia. Mas tem que olhar qual é os contras. O que não faz tão bem? O que é deficitário? Qual é o problema que eu vou ter? Então, isso tem que estar na mente de todo mundo, todo profissional da tecnologia. É a escolha, né? Isso é no início do processo. No início do processo. Durante às vezes é tarde demais para ver que, escolhi uma pilha muito complexa, não consigo lidar com essa evolução. Né? Sim. Aí o problema, a história. Uhum. Maravilha.